E aí, turma, estamos começando mais um vídeo para o canal. Meu nome é Thiago Cunha e estamos começando a terceira parte do livro Inteligência Emocional. Então, os dois primeiros vídeos a gente falou sobre assuntos desse livro. E aí, hoje a gente vai falar sobre a parte de inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Então, o autor do livro, Daniel Goleman, escreveu esse livro, que é um livro muito bom, eu realmente recomendo demais. Muito importante para a gente entender muito bem as nossas emoções, entender as emoções do outro, e dessa maneira a gente viver melhor na sociedade. E aí, a gente vai falar agora da inteligência interpessoal. Então, a inteligência interpessoal, o Goleman, ele fala que é aquela capacidade que a gente aprende de como entender bem a emoção do outro, como o outro se sente, como as outras pessoas se comportam, porque falou determinada frase que magoou alguém, ou porque teve certa atitude. Então, a gente precisa de aprender a como ter mais empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e ter calma, porque às vezes a gente ouve algo que não gostou e aí rebate de bate pronto, e a gente não para refletir, não para entender o que aquela outra pessoa pode estar passando por uma situação de muita dificuldade, por, por um problema muito grande. Então essa parte de inteligência interpessoal é algo extremamente importante. A gente precisa realmente entender que quanto mais a gente aprender mais sobre o outro, melhor a gente vai viver na sociedade. Então a gente precisa de aumentar essa capacidade de compreender as outras pessoas, o que as motivam, como que elas trabalham, como que realmente foi o histórico dessa pessoa no a infância ou adolescência. E aí tudo isso a gente consegue entender melhor as pessoas, porque as pessoas falou algo, porque a pessoa agiu de tal maneira. Então, essa parte de inteligência interpessoal, a gente precisa de focar nela, precisa de entender que é algo que vai fazer com que a gente viva melhor sim na sociedade. E a inteligência intrapessoal é aquela inteligência, aquela capacidade que a gente desenvolve de se entender cada vez melhor, como se fosse que a gente fosse nosso próprio psicólogo. Então a gente precisa de conversar com nós mesmos, refletir bem e entender porque a gente teve tal atitude, porque a gente teve tal pensamento, porque a gente se sentiu de uma determinada maneira. Então essa parte é a capacidade que a gente aprende de entender bem os nossos próprios sentimentos e orientar o nosso comportamento, porque todo pensamento nosso vai gerar uma emoção. E, esse sentimento, essa emoção vai gerar uma atitude nossa. E essa atitude é o que vai gerar o resultado. Então é extremamente importante também essa parte de inteligência intrapessoal, porque quanto mais a gente entender de nós mesmos, melhor a gente também vai se desenvolver, vai crescer, vai prosperar. Entender os sentimentos realmente vai fazer com que a gente viva melhor na sociedade. E a gente vai começar a ter cada vez mais comportamentos melhores, tomar decisões melhores. Então, Goleman, ele faz esse alerta pra gente. A gente precisa de realmente estudar mais sobre inteligência interpessoal e intrapessoal. E aí ele fala que tem pessoas que têm um QI de 160, que é aquela parte de inteligência, e muitas delas trabalham para as pessoas que têm QI apenas de 100. Porque muitas das vezes essa pessoa que tem um QI mais baixo, mas só que tem uma inteligência emocional mais alta. Então, as pessoas de inteligência emocional mais alta geralmente são as pessoas que conseguem cargos de liderança
ou virar grande líder na parte governamental ou na parte privada. Então são aquelas pessoas que sabem lidar melhor com suas próprias emoções, com as emoções do outro, entende bem. Então circula melhor ali nos meios, nos ciclos ali de amizade, ou nos ciclos também ali de trabalho. E aí ele diz que quanto mais inteligência emocional você tiver, a tendência é você ganhar mais, porque você consegue aumentar mais de cargo e se desenvolvendo nas empresas. Então a inteligência emocional tem essa ligação também com a parte de dinheiro. E aí a gente vai para a parte agora que ele fala da parte de acalmar a mente. Então essa é uma capacidade que muitos psicólogos falam disso, sobre a gente desenvolver isso, de a gente acalmar mais a nossa mente. Entender que certos pensamentos, certas preocupações não vão acontecer. Como, por exemplo, tem uma pesquisa que diz que 80% das nossas preocupações, a tendência é não acontecer. Ou seja, de 10 pensamentos, de 10 medos, 10 preocupações que você tem, 8 geralmente não acontece. Então é por isso que a gente precisa de acalmar nossa mente mais, porque preocupação em excesso pode se tornar algo crônico e nisso desencadear doenças na gente. Então a gente acalmar nossa mente é algo que a gente precisa realmente ter uma atenção muito grande com isso. E realmente se acalmar, porque a tendência é as coisas, quando a gente se acalma e a gente passa a refletir melhor, pensar melhor, tomar um pensamento melhor, a tendência é as coisas irem melhorando, irem fluindo, porque fazer as coisas na loucura demais, quando tá com ira, quando tá muito nervoso, muitas das vezes a gente toma algumas decisões que a gente se arrepende depois. Então por isso que a gente precisa de cada vez mais ganhar mais sabedoria para a gente tomar decisões melhores e sempre acalmar a nossa mente. Mesmo em situações de grandes adversidades, de grandes problemas, a gente precisa de fazer um esforço para acalmar realmente a nossa mente, porque o cérebro humano tende a pensar mais sobre situações negativas, sobre coisas negativas que podem acontecer. E nessa prejudica muita gente. Então, acalmar a mente é algo que a gente precisa de fazer todos os dias.